Ação Bíblica, uma obra missionária com mais de 100 anos, da qual nasceram igrejas comprometidas com a Palavra de Deus. Eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia, ou acompanhar aí na nossa tela, um capítulo lindo de Josué 2. Eu tive dificuldade para dar um tema para essa mensagem, tamanho a riqueza, os vários aspectos desse capítulo, mas no final ficou a surpreendente graça de Deus. Antes de a gente ler, eu queria só fazer o contexto para você. Ao entrar nesse Josué capítulo 2, nós temos que ter em mente que o povo de Israel, ou os hebreus, ainda não era o povo de Israel, tinham saído do Egito 40 anos antes desse texto que a gente vai ler. Você sabe que eles atravessaram o Mar Vermelho, atravessaram o deserto durante 40 anos. Os que saíram do Egito, que tinham mais de 20 anos, morreram no deserto por causa da incredulidade. E estamos nesse momento com um povo, portanto, que é feito dos que saíram do Egito, que tinham menos de 20 anos, e os que nasceram no deserto. E nós temos então um povo numeroso, que está antes do Jordão, prestes a entrar e tomar posse da terra de Canaã. E esse capítulo, então, vai nos mostrar Josué liderando esse povo para essa conquista dessa terra, onde ele manda 2 espias para ver como é que está essa terra. Então, Josué 2, a partir do versículo 1. De Sitim, enviou Josué, filho de Num, 2 homens secretamente como espias, dizendo: andai e observai a terra e Jericó. Foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e pousaram ali. Então se deu a notícia ao rei de Jericó, dizendo: eis que esta noite vieram aqui uns homens dos filhos de Israel para espiar a terra. Mandou, pois, o rei de Jericó dizer a Raabe: faze sair os homens que vieram a ti e entraram na tua casa, porque vieram espiar toda a terra. A mulher, porém, havia tomado e escondido os 2 homens, e disse: é verdade que os 2 homens vieram a mim, porém eu não sabia de onde eram. Havendo-se de fechar a porta, sendo já escuro, eles saíram. Não sei para onde foram. Ide após eles depressa, porque os alcançareis. Ela, porém, os fizera subir ao eirado e os escondera entre as canas do linho, que havia disposto em ordem no eirado. Foram-se aqueles homens após os espias pelo caminho que dá aos vales do Jordão, ou os vales são os caminhos, as passagens por onde eles poderiam atravessar o rio. E havendo saído os que iam após eles, fechou-se a porta. Antes que os espias se deitassem, foi ela ter com eles ao eirado e lhes disse: bem sei que o Senhor vos deu esta terra, e que o pavor que infundis caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados. Porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saíes do Egito, e também o que fizestes aos 2 reis dos amorreus, Seom e Og, que estavam além do Jordão, os quais destruístes. Ouvindo isto, desmaiou-nos o coração, e em ninguém mais há ânimo algum, por causa da vossa presença, porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Agora, pois, jurai-me, vos peço, pelo Senhor, que assim como usei de misericórdia para convosco, também dela usareis para com a casa de meu pai, e que me dareis um sinal certo, de que conservareis a vida a meu pai e a minha mãe, como também a meus irmãos e as minhas irmãs, como tudo que tem, e de que livrareis a nossa vida da morte. Então lhe disseram os homens: a nossa vida responderá pela vossa, se não denunciardes esta nossa missão. E será, pois, que, dando-nos o Senhor esta terra, usaremos contigo de misericórdia e de fidelidade. Ela então os fez descer por uma corda pela janela, porque a casa em que residia estava sobre o muro da cidade. E disse-lhes: ide-vos ao monte, para que porventura vos não encontrem os perseguidores. Escondei-vos lá 3 dias, até que eles voltem, e depois tomareis o vosso caminho. Disseram-lhe os homens: desobrigados seremos deste teu juramento que nos fizeste jurar, se vindo nós à terra, não atares este cordão de fio de escarlata à janela, por onde nos fizeste descer. Se não recolheres em casa contigo teu pai, tua mãe e teus irmãos, e toda a família de teu pai.
Qualquer que sair para fora da porta da tua casa, o teu sangue lhe cairá sobre a cabeça, e nós seremos inocentes. Mas o sangue de qualquer que estiver contigo em casa, caia sobre a nossa cabeça, se alguém nele puser mão. Também se tu denunciares esta nossa missão, seremos desobrigados do juramento que nos fizeste jurar. E ela disse: segundo as vossas palavras, assim seja. Então os despediu, e eles se foram, e ela atou o cordão de escarlata à janela. Foram-se, pois, e chegaram ao monte, e ali ficaram 3 dias, até que voltaram os perseguidores, porque os perseguidores os procuraram por todo o caminho, porém não os acharam. Assim os 2 homens voltaram e desceram do monte, e passaram e vieram a Josué, filho de Num, e lhe contaram tudo quanto lhes acontecera. E disseram a Josué: certamente o Senhor nos deu esta terra nas nossas mãos, e todos os seus moradores estão desmaiados diante de nós. 2 homens foram enviados como espias de Sitim, que era a cidade que ficava de fronte de Jericó, para espiar a terra e para verificar Jericó, que seria a primeira cidade a ser conquistada. E os 2 homens saíram e chegaram em Jericó. Jericó era uma cidade fortificada, tinha muros, muralhas bem espessas, largas. Disse que cavalos poderiam andar sobre esses muros, tinha casas sobre esses muros. Então imagine uma cidade bem fortificada, com muros altos, bem protegida. O prefeito daquela cidade era considerado um rei, então podemos dizer que era uma cidade, mas praticamente um pequeno reino. E os espias entraram na casa de uma prostituta, diz o texto, chamada Raabe. O que era esse lugar? Era um bordel, era um prostíbulo que ficava na entrada da cidade, um local estratégico, porque por ali passavam as pessoas, os caixeiros viajantes, pessoas vindas de várias partes que passavam por ali e pousavam nesse bordel. E então bebida, conversas, sexo, mas era um local estratégico para as notícias. É ali, na entrada da cidade, que as notícias corriam e que as pessoas traziam notícias e levavam notícias. E não despertaria, não chamaria atenção esses 2 homens estarem ali, porque era um local que circulavam pessoas e muitos homens entravam e saíam desse local. Não muito diferente dos nossos dias, né? Essa realidade de Jericó. Isso talvez só mostre um dos aspectos de como era a situação nessa terra de Canaã. E a palavra de Deus nos diz quanta imoralidade, quanta idolatria, quanta feitiçaria e consulta aos mortos e tanta coisa. Isso talvez seja emblemático para mostrar como essa terra era má e afastada de Deus. E por isso que Deus, então, tinha decretado um juízo sobre toda esta terra, usando o seu povo para executá-lo. E olha, para quem pensa sobre a crueldade, eu só queria te lembrar de que foram 400 anos de aviso de que isso iria acontecer. Gerações e gerações tiveram a oportunidade de se arrepender. Quem era Raabe? Raabe era uma mulher que era abusada, usada por muitos homens, não tinha marido, e a gente pode imaginar quanta tristeza dessa vida, quanta humilhação, quanta coisa ela tinha ouvido e passado. Mas nós sabemos que ela tinha pai, tinha mãe, tinha irmãos e tinha irmãs, e ela tinha um fardo ainda maior, que era sustentá-los e cuidar deles. A gente leu que ela tinha canas de linho no eirado, talvez ainda uma segunda fonte de renda, mas nenhuma mulher, com certeza, gostaria de ter essa vida que Raabe tinha, e nem ela. E quando ela fechava o bordel, quanta dor, quanta culpa, quanta angústia, e no dia seguinte, abrindo de novo, e tudo começava novamente. Deus odeia a prostituição, mas amava Raabe. E o rei de Jericó conhecia Raabe, conhecia aquele local. E tanto é que ele pediu para que ela entregasse os 2 espias. Mas vamos imaginar esse local que os espias não conheciam,
em Israel, pelo menos no povo ali dos hebreus, não havia essa prática, então eles não foram atrás de sexo, obviamente, mas vamos imaginar o que acontecia nesse local. Um dia entrou um sujeito ali e contou o que estava acontecendo no Egito. Vocês viram o que está acontecendo lá no Egito? Olha, Faraó está perdido, porque um tal de Deus dos hebreus tem mandado pragas, tem tido rãs, tem tido gafanhotos em quantidade, piolhos, moscas, e o faraó não está dando conta. E o faraó não sabe mais o que fazer, o Egito está um caos. Alguns dias depois, algumas semanas depois, entra mais alguém lá e conta a história da praga, da escuridão. Vocês não sabem o que aconteceu lá no Egito? Olha, fiquei sabendo que teve alguns dias, 3 dias, que tinha uma escuridão, que as pessoas não puderam sair do seu local. Trevas que podiam ser apalpadas. Depois, chega outro, em outro momento, e conta sobre a praga dos primogênitos. Olha, vocês não fazem ideia, foi terrível. Nós ouvimos dizer que em toda a casa lá no Egito, um primogênito daquela casa morreu. Até o filho primogênito de Faraó morreu. Mas é interessante porque no meio dessas mortes, as casas que tinham colocado sangue de um cordeiro que eles estavam comendo naquela noite, que colocaram nas ombreiras, na verga da porta, quando passou um tal de destruidor, o primogênito daquela casa que tinha o sangue na porta, não morreu. E Raabe ouvia todas essas histórias. Todo mundo sabia que o Egito era uma potência, tinha riqueza, tinha poder, tinha força, um misto de admiração do Egito, de Faraó, e ao mesmo tempo ódio, porque era uma nação cruel também. E todos sabiam que o Egito escravizava um povo que estava ali dentro, e que na época não se conhecia como o povo de Israel, mas que eram os hebreus, um povo de origem semita, e você conhece a história. E as pessoas também sabiam que esse Deus, desse povo escravizado, tinha prometido que eles seriam libertos, que eles iriam sair do Egito, mas como isso se daria? E aos poucos Raabe começa a admirar esse Deus, ela tendo ouvido que cada praga se referia a uma destruição de um Deus do Egito. Raabe começa a ouvir com atenção, com fé, com desejo de conhecer mais esse Deus, um Deus poderoso, um Deus que se importa com um povo escravo, um povo humilhado, um Deus que valoriza e se interessa por um povo que não tem prata, que não tem ouro, que não tem bens, e um Deus que enfrenta Faraó e está vencendo. Um Deus que cuida dos miseráveis, um Deus que cuida dos aflitos, daqueles que estão desprovidos de tudo. E Raabe começa a pensar, eu quero esse Deus para mim, já não aguento mais essa minha vida aqui, tem hora que eu tenho vontade de me jogar aqui dessa muralha, porque essa vida é só infelicidade, só tristeza. Eu preciso desse Deus que eu tenho ouvido. E a admiração por esse Deus começa a crescer no coração de Raabe. E eu quero te perguntar, parar um segundo e dizer, você tem admirado o que você tem ouvido de Deus e dos feitos de Deus? Porque tem uma equação interessante. Quanto mais você admira alguém, mais você vai colocar confiança nessa pessoa, mais você vai amar essa pessoa e mais você vai buscar. Com Deus é assim, se eu ouço a palavra de Deus, se eu começo a admirar esse Deus dos hebreus, esse Deus da Bíblia, mas eu vou ter fé, eu vou confiar, porque o que esse Deus é, o que Ele faz, é coerente, é tremendo. Isso vai me levar a amá-lo. E amando, eu vou querer buscá-lo mais e mais. E é assim que se processava no coração de Raabe. E interessante que Raabe sabe dessas coisas, não é porque chegou um missionário cristão lá em Jericó, não. Ela sabe dessas histórias por boca de homens adúlteros, de homens imorais, de prostitutos. Interessante, né? Como Deus faz chegar a sua palavra por boca de quem Ele quer.
E um dia chega lá um homem, lá no prostíbulo, e diz assim: Faraó já não aguentou mais. Vocês não sabem, esse povo escravizado, os hebreus, saíram do Egito. Eles saíram e, mais ainda, eles atravessaram o Mar Vermelho. Esse Deus deles abriu o Mar Vermelho. A gente nunca viu isso. E olha só, eles passaram a seco. E o faraó com os seus soldados também quis atravessar, porque estava querendo persegui-los para recuperá-los e trazê-los de novo como escravos. Mas eu fiquei sabendo que as águas voltaram e matou todo esse exército de Faraó. O Egito está um caos, não tem mais soldado, não tem mais arma, não tem mais carros de guerra. Faraó está completamente perdido e o Egito foi vencido por esse povo escravo que estava ali, que saiu de lá com essa mão poderosa desse Deus dos hebreus. Em Romanos tem uma pergunta: como crerão daquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Raabe está ouvindo Deus, os feitos de Deus, está ouvindo sobre Deus, um Deus que liberta, um Deus que se importa pelos necessitados, um Deus que manda no mar, um Deus que manda nos animais, que manda pedras do céu com fogo, que tem o controle da história. Ela provavelmente era idólatra, adorava Baal, Moloque, Azer, Astarote. Nós não temos esses detalhes, mas por estar em Jericó, com certeza. Mas aqui a gente já vê que Raabe, ela está adorando esse Deus, mesmo ainda do lado de lá do Jordão. Quando a verdade entra no coração, um coração com terra fértil, vai produzir fé. Você admira o Deus Criador? Você tem admirado a criação de Deus e tem percebido, através dela, os atributos de Deus? Você se delicia com as histórias da Bíblia ou você já se acostumou? Porque Raabe ouvia a mesma coisa do que muitos ali passavam, estavam naquele prostíbulo. Mas para Raabe, essas histórias têm um gosto diferente. Permita-me contar uma coisa que tem acontecido lá em casa esses últimos dias. Cerca de 15 dias atrás, eu fui até o mercado e comprei quirela, que é milho, né, moído, enfim, pensando em colocar na sacada para tentar atrair alguns pássaros. E primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, quarto dia, nada. Não conheço muito de passarinhos, mas a gente insistiu, coloquei lá um pratinho com quirela, um pratinho com água, e lá pelo quinto dia, os passarinhos começaram a vir, acho que criaram confiança, ficaram ali observando, eu acho que é confiável, não é armadilha, e aí começaram a chegar as rolinhas, começaram a chegar os sabiás, começaram a chegar um outro pássaro que eu não sei o nome, um outro pássaro que eu não sei o nome, e a gente começou a gostar dessa ideia, colocamos mais um pratinho de quirela, mais uma bacia com água, e tem sido gostoso, faz um pouco de sujeira lá, mas tem sido gostoso observar esses pássaros. E terça passada, eu estava na minha aula via Zoom, cedo, e entrou um sabiá laranjeira dentro da sala. A porta não estava muito aberta, mas ele conseguiu entrar. Do sofá ele passou para a poltrona. Eu fiquei olhando aquele pássaro e quis ajudá-lo, porque a abertura da porta era estreita para ele sair. Então tentei ajudá-lo, mas ele ficou um pouco, com certeza, com medo, acabou sujando lá o chão, abri a porta e ele voltou para o seu habitat natural. Mas por que eu estou contando essa história? A gente vê esse sabiá laranjeira, esse peito laranja tão bonito, ele saltita, ele voa, ele canta, ele não bate nas árvores. Quanta criatividade tem num pássaro, né? Em termos de cores e de habilidades, capacidades. Tem um GPS, porque ele volta no dia seguinte, então ele sabe se localizar. Mas se eu admirar apenas o sabiá laranjeira, ainda é insuficiente. O sabiá laranjeira, ele tem que me levar a admirar o Criador dele. E é isso que Raabe estava fazendo. Ela não ficou apenas ouvindo histórias sobre Deus, mas ela começou a querer conhecer o Deus das histórias. E eu quero convidar você a recuperar, se você perdeu, essa admiração por Deus,
o Deus Criador, olhar para a natureza e olhar para aquele sabiá. Eu estou olhando para cá porque lá em casa eu estou no meu escritório e olho para eles. E olhar e falar, puxa, que Deus maravilhoso que deu essa cor para ele. Que Deus perfeito que fez asas que funcionam. Que colocou um GPS lá em algum lugar que ele consegue se localizar em São Paulo e voltar lá na árvore que está de frente do meu apartamento, voltar na minha sacada, saber que aquela água, que aquela quirela é coisa boa, que pode comer e pode beber de novo. Se a gente não admira, se a gente perdeu a admiração por Deus, a palavra dele vai ser apenas livros, capítulos, vão ser parágrafos, vão ser frases, vão ser palavras sem vida. Mas quando eu olho para esse livro e eu enxergo o autor, enxergo Deus, enxergo Cristo que é revelado nele, aí sim isso vai produzir fé no teu coração. Isso vai produzir mais amor por ele e você vai ter mais vontade de buscá-lo e de conhecê-lo. E eu queria te lembrar um texto de Romanos que você vai ver aí na tela, que é bem a realidade, que a gente usa sempre pensando nos outros, mas que a gente pode, se a gente perder essa capacidade de admirar, a gente pode se tornar igual. Romanos 1, versículo 20, nos diz o seguinte: porque os atributos invisíveis de Deus, assim como o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. A palavra de Deus nos lembra e insiste para que a gente medite nas coisas de Deus, para que a gente admire, que a gente olhe e a gente enxergue esse Deus que criou todas as coisas, que estabeleceu esse plano maravilhoso para te salvar, para me fazer crescer. Então, Raabe, ela está sendo transformada no seu interior, porque ela não apenas está ouvindo, mas ela está admirando, está sensível aos feitos de Deus. Tanto é que ela testemunha e diz: temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saís do Egito, e também o que fizestes aos 2 reis dos amorreus, Seom e Og, que estavam além do Jordão, os quais destruístes. E esses 2 reis eram reis poderosos. Se os hebreus tinham vencido esses 2 reis, o que seria então de Jericó? E sabemos que o povo de Jericó e de toda a terra de Canaã estava morrendo de medo, estavam dominados pelo medo, a palavra desmaiados nos seus corações. Raabe acolhe esses espias e se mostra do lado deles. Quando o rei ficou sabendo que tinha entrado espias, que eram lá do povo dos hebreus, mandou chamá-los. E Raabe, por já estar tão inclinada para esse Deus dos hebreus, e eu penso que lá no coração já era o Deus dela, ela trai Jericó, trai o rei, mentindo e dizendo: não, de fato eles vieram aqui, mas eles já se foram, vocês podem ir atrás deles. Raabe já era do povo de Deus, já era do povo de Israel, mesmo ainda estando do lado de cá. Porque onde está o teu tesouro, ali está o teu coração. Raabe já tinha adotado esse Deus dos hebreus, já tinha ficado apaixonada por ele. E o que determina o lugar, presta atenção, o que determina o lugar onde você está, é o lugar onde o seu tesouro está. Eu vou repetir essa frase: o que determina o lugar onde você está, é o lugar onde está o teu tesouro. Porque a Bíblia diz que onde está o teu tesouro, aí está o teu coração. E eu queria perguntar, onde é que você está? Você tem se ficado extasiado
ao ler a palavra de Deus, a ouvir. Já é o 7º culto que você está ouvindo. E eu não quero que sejam apenas palavras sobre Deus, mas que sejam palavras que desçam e que você creia nelas. E que você ame mais esse Deus. E que você viva para Ele. Talvez alguém vai perguntar, mas e a mentira de Raabe, como é que fica? O autor de Josué não quis fazer nenhum tipo de juízo sobre a mentira dela. E nós temos que também cuidar para fazer um juízo sobre ela, porque ela era cananita. Ela não tinha os padrões desse Deus que ela está admirando e desejando e crendo. Então, para ela, a mentira não tem o peso que tem para nós que conhecemos a verdade. Mas se isso pode te ajudar, você sempre vai cair em 4 situações quando você tem que falar alguma coisa. Primeira, ou fazer, você pode fazer a coisa errada de jeito ou com um motivo errado. Segundo, você pode fazer a coisa errada com o motivo certo, que foi o caso de Raabe. Ela fez uma coisa errada, que foi a mentira, mas o propósito, o motivo foi certo. Uma terceira situação, você pode fazer a coisa certa pelo motivo certo. E é isso que nós devemos fazer. E tem uma quarta também, fazer a coisa certa pelo motivo errado. Então nós sabemos, não tem como aliviar aí o erro de Raabe, não tem como justificar, mentira é mentira sempre, mas temos que entendê-la nesse contexto dela. E Raabe faz um pacto com os espias, conhecendo esse Deus, sabendo que estava prestes a acontecer a destruição e a posse dessa terra. Ela negocia ali com os espias, ela sobe na laje, no telhado, onde ela tinha escondido, debaixo daquelas canas de linho, e ela vai e conversa com eles e dá um testemunho tão lindo do que ela já sabia sobre Deus, porque o Senhor, vosso Deus, é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Que precioso saber que o teu Deus, o meu Deus, o Deus da Bíblia, é Deus em cima nos céus e também embaixo na terra. Isso estava claro para Raabe. E Raabe pede socorro. Ela fala assim para os espias: tenham misericórdia de mim. Eu quero esse Deus, eu quero ser salva. E eu quero que vocês me deem um sinal de que vocês vão me proteger. E não só eu, ela inclui a família, também meu pai, também minha mãe, também os meus irmãos, também as minhas irmãs. E ali os espias tranquilizam diante desse pedido, desse clamor de misericórdia. Olha, fique tranquila, você vai ser poupada. Todos que estiverem na sua casa, toda a sua família e os teus bens, vocês serão protegidos. Se tem um clamor que Deus atende, é o clamor de pedido de socorro, de pedido de misericórdia. Aqueles que pedem por vida, que clamam: Senhor, me salva. Eu não quero morrer, eu quero a vida de Cristo em mim. Deus atende. E como é que os espias falaram? Já que tinha tantas casas sobre as muralhas, para a gente identificar a sua casa. E também como uma prova de que ela queria isso de fato. Olha, Raabe, você vai estender um cordão vermelho lá da sua janela. E você vai deixar esse cordão. Isso vai ser a mostra de que você de fato quer tudo isso. E para nós vai ser a identificação da casa onde você reside com a sua família. Que linda ilustração esse cordão vermelho. Quantas mensagens já não foram pregadas sobre esse fio vermelho. E é lindo porque ele nos aponta para Cristo. Nessa visão aí messiânica, claro que nos aponta para Cristo, para o sangue do Cordeiro, para o sangue de Jesus que nos limpa, que nos purifica de todo pecado. Mas como assim esse sangue nos limpa? É que o sangue nos remete para Jesus e a sua morte lá na cruz do Calvário. E Jesus morreu e ressuscitou. É prova de que Deus, o Pai, aceitou o sacrifício de Jesus na cruz, no teu lugar. O sangue que Ele derrama é o sangue que eu e você deveríamos derramar por causa dos nossos pecados. Mas quando Deus aceita esse sacrifício, então Jesus se torna um substituto. E que lindo pensar que por causa desse sangue, basta eu crer no Senhor Jesus e tenho a vida. Basta eu me arrepender dos meus pecados. E a gente tem insistido com essa mensagem, porque essa mensagem
é a mensagem central do Evangelho. E ela também nos remete para aquilo que aconteceu lá na saída do Egito. Lembra a 10ª praga? Aqueles que colocaram o sangue do cordeiro, que era o cordeiro que eles iam comer naquela noite, que aplicaram esse sangue nas ombreiras, na verga e da porta. Quando passou o destruidor, não teve morte. Por causa daquele sangue, como sinal de que a gente crê em Jesus, a gente crê em Deus. E Raabe, então, depois dessa negociação, e que despediu os espias que os desceu ali pela janela, ela atou naquele instante aquele cordão. Sem saber se iria demorar 1 dia, 2, 3, 1 semana, 10 dias, ela colocou aquele cordão de escarlata à janela, um cordão vermelho, mostrando que ela já estava tomada por esse Deus dos hebreus. Raabe queria esse Deus, é dele que eu preciso. Ninguém se interessava por Raabe verdadeiramente, por Raabe, pelos seus sentimentos, pelas suas emoções. As pessoas só queriam o seu ganho, o seu corpo, mas ela descobriu que esse Deus se interessava pelos aflitos e se interessava por ela, pelos seus sentimentos, pelas suas lágrimas. Deus se importa com os escravos, Deus se importa com os fracos, Deus se importa com os necessitados. Ele se volta para os humildes e derrama graça para aqueles que são humildes. Assim também Deus está interessado em você, nos seus sentimentos. Olhe para a cruz, olhe para Jesus e creia nele como teu Salvador, como teu Senhor. Olha só o que nós lemos em Tiago, e você vai ter o texto aí para acompanhar. De igual modo, não foi também justificada por obras a meretriz Raabe quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Nós sabemos que não há salvação por obras, mas as obras, elas testificam da nossa fé. E quando Raabe protege os espias, quando Raabe põe aquele cordão, é prova, é uma coisa visível daquilo que já estava no seu coração, que era a fé. Dias depois, o que acontece? Os hebreus começam a dar voltas ao redor dos muros. Se passaram alguns dias, e eles vão então em Jericó e começam a dar voltas, e você conhece a história. No primeiro dia, uma volta, no segundo dia, mais uma volta, no terceiro dia, mais uma volta. Eu fico pensando o que as pessoas lá de cima da muralha pensavam, já com tanto medo. Mas será que é uma nova tática de guerra? O que será que está acontecendo? Que doidice, eles estão dando voltas. E tinha a Arca da Aliança, carregada pelos levitas. Tinha 7 sacerdotes com trombetas que tocavam continuamente nessas voltas. As pessoas, os homens armados, ficavam na frente e todo o povo atrás. Então, será que as pessoas pensavam, será que é uma passeata? Será que é uma procissão? Enfim, que cena diferente. Mas os dias foram se passando, 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º dia, com a mesma operação ali em volta de Jericó. E no 7º dia, Josué tinha dado ordens, dizendo, gritai, porque o Senhor vos entregou a cidade. Na 7ª volta do 7º dia. Porém a cidade será condenada, ela e tudo quanto nela houver. Somente viverá Raabe, a prostituta, e todos os que estiverem com ela em casa, porquanto escondeu os mensageiros que enviamos. E vamos ler então esse relato, depois nesse 7º dia, na 7ª volta. Josué 6, 22 a 25, acompanha aí comigo. E as muralhas caíram... Perdão, eu que tenho que pegar o texto aqui. Então disse Josué aos 2 homens que espiaram a terra: entrai na casa da mulher prostituta e tirai-a de lá com tudo quanto tiver, como lhe jurastes. Então entraram os jovens, os espias, e tiraram Raabe, e seu pai, e sua mãe, e seus irmãos, e tudo quanto tinha. Tiraram também toda a sua parentela, e os acamparam fora do arraial de Israel. Porém a cidade e tudo quanto havia nela queimaram-no. Então somente a prata, o ouro e os utensílios de bronze e de ferro deram para o tesouro da casa do Senhor. Mas Josué conservou com vida a prostituta Raabe e a casa de seu pai, e tudo quanto tinha. E habitou no meio de Israel até ao dia de hoje, porquanto esconderam os mensageiros que Josué enviara a espiar Jericó.
As muralhas caíram para dentro e o povo entrou. Que impressionante, né? Um pedaço da muralha ficou de pé, que era a casa de Raabe, onde estava aquele cordão vermelho, onde tinha o seu pai, a sua mãe, os seus irmãos e as suas irmãs. Isso me faz pensar na destruição e no juízo sobre Sodoma e Gomorra. Também 2 homens, mas na realidade eram 2 anjos que foram para lá. E deram aviso para Ló, avisa toda a sua família, para que saiam, porque a cidade vai ser julgada. E sabe o que diz o texto? Tristemente, quando Ló foi avisar os seus familiares, diz o texto que eles achavam que ele gracejava com eles. Isso é muito triste porque eles tiveram oportunidade e acharam que era historinha, que era brincadeira. Tanto é que só Ló e a sua esposa e filhas foram libertos daquele juízo. Eu quero dizer para você com muito amor, mas você precisa saber, haverá um juízo de Deus. E tudo isso que a palavra de Deus diz não é brincadeira. Espero que você não ouça a palavra de Deus como se fosse um gracejo, como se fosse uma historinha. Mas nosso Deus, Ele vai cumprir tudo o que Ele fala. Mas tem uma coisa boa. Se você já colocou aquele cordão vermelho na janela do seu coração, se você já aplicou o sangue de Cristo, tendo se arrependido, eu quero dizer para você que já nenhuma condenação há para você. Que maravilha, né? Não há condenação, não há julgamento, não há juízo para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então o juízo não mais me assusta, porque em Cristo não há condenação. A vida, a salvação, a libertação. Olha só o que diz Hebreus 11. Acompanha aí comigo. Pela fé, Raabe, a meretriz, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu com paz aos espias. E eu destaco a fé. Foi a fé que salvou Raabe. E a Raabe passou a habitar no meio do povo de Israel. Tremendo isso, né? Raabe foi acolhida por Deus. Ela foi acolhida pelo povo de Deus e se tornou um do povo de Deus. Uma prostituta que foi acolhida e amada. Logicamente que ela mudou a sua prática, mudou a sua vida, ela foi completamente transformada. E quando nós perdemos a confiança de que o Evangelho é poderoso, a gente perdeu toda a esperança. E eu queria que você não perdesse jamais essa certeza do poder do Evangelho. E quem crê nesse poder do Evangelho, crê no Deus do Evangelho, ele é salvo, ele tem vida. E a mesma fé nessa mensagem é que vai te fazer também ser cada vez mais parecido com Jesus, ser transformado e ser mudado. Olha que bonito, Raabe casa. Antes ela tinha muitos homens, mas nenhum deles era o seu marido. E agora Deus lhe dá um marido, lhe dá uma casa. Olha só que linda a história de Raabe, o que aconteceu depois. Acompanha comigo Mateus, capítulo 1. Ela entra numa genealogia especial. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque, Isaque a Jacó. Jacó a Judá e a seus irmãos. Judá gerou de Tamar a Pérez e a Zera. Pérez gerou a Esrom, Esrom a Arão. Arão gerou a Aminadab, Aminadab a Naasson. Naasson a Salmão. Salmão gerou de Raabe a Boaz. Este de Ruth gerou a Obed, e Obed a Jessé, Jessé gerou a Davi, que foi rei, e continuando essa genealogia lá embaixo, você vai chegar em Jesus. Salmão teve um filho com Raabe. Raabe teve um filho de Salmão, chamado Boaz. Boaz casa com Ruth, tem Obed, portanto Obed é neto de Raabe, a prostituta, a ex-prostituta. Obed casa e tem um filho chamado Jessé. Jessé é bisneto de Raabe. Jessé casa e tem Davi. Davi, portanto, é tetraneto de Raabe. Olha só que lindo. Aquela mulher, naquela cidade de Jericó, dona de um bordel, de um prostíbulo, ouvindo os feitos de Deus, ouvindo as histórias desse Deus dos hebreus, se entrega a Ele, admira, põe a sua fé, põe a sua confiança, o ama e quer saber mais, é liberta, clama a Deus e entra no povo de Israel, entra nessa história da genealogia de Jesus. Ela entra na história de Jesus e é assim que acontece com todos aqueles que põem a sua confiança nesse Deus. Entram na história
do Senhor, do Salvador, do Deus do universo, e torna-se uma bênção para o mundo. Você já entrou na história de Jesus? Se não entrou, você sabe como fazer. E o meu convite é para que você seja, como Raabe, uma bênção para o mundo. Continue admirando Deus, os seus feitos. Isso vai te levar a amá-lo. E sabe qual que é a maior expressão de amor? É obedecer aos mandamentos. Raabe mudou a sua vida completamente. E obedecendo aos mandamentos de Deus se tornou uma bênção lá em Israel. Deu não só nascimento na sequência a Davi, tido como um rei modelo, exemplo lá em Israel, mas mais especial ainda a Jesus Cristo. E eu quero ainda dizer para você que de repente está aí, mas eu não casei, na minha vida não foi assim, eu nem constituí família, então quero deixar uma palavrinha de Jesus para você. Marcos 3, acompanha aí comigo. Olha só que palavras lindas para você que talvez fale, mas eu já sou de Jesus, mas eu não tive essa graça que Raabe teve. Olha só o que diz. Em Marcos capítulo 3, versículos 31 a 35. Nisto chegaram sua mãe e seus irmãos, e tendo ficado do lado de fora, mandaram chamá-lo. Muita gente estava sentada ao redor dele e lhe disseram: olha, tua mãe, teus irmãos e irmãs estão lá fora à tua procura. Então ele lhes respondeu dizendo: quem é minha mãe e meus irmãos? E correndo a olhar pelos que estavam assentados ao redor, disse: eis minha mãe e meus irmãos. Portanto, qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, irmã e mãe. Pegou a ideia? Que lindo, né? Obviamente que Jesus não desvaloriza de forma alguma a família que ele criou, a família de sangue, mas olha que bacana. Você faz parte de uma família muito maior, que é a família de Jesus. Você pode ter parentesco com Jesus, e tem parentesco com Ele, com essa família da fé e com o próprio Senhor Jesus. E Jesus valoriza essa família da fé ainda mais do que a família de sangue, porque essa vai durar para sempre. Então quero dizer para você que se você tem feito a vontade do Pai, se você tem feito a vontade de Deus, você tem uma família que te ama. E você, portanto, não está sozinha, não está sozinho. Creia nisso. E eu queria, nessa conclusão, trazer seu coração, a sua mente, alguns desafios para essa nova semana. E eu convido você a admirar Deus nessa semana, como se fosse uma coisa nova. Olhar para a palavra de Deus como você, espero que esteja fazendo, mas olhar por detrás dessas frases e contemplar Deus. Isso vai gerar fé no teu coração. Olhe para a criação à sua volta, aquilo que ainda você pode ver, e enxergue os atributos de Deus por trás da criação. Põe lá um pouco de quirela lá na sua janela. Espera alguns dias, paciente, tá? Que vão chegar lá uns passarinhos, olhar para eles e falar: esse Deus que colocou um GPS, eu estou chamando de GPS, né? Mas vocês estão me entendendo. Quando não existia tecnologia nenhuma, Deus já colocou ali no passarinho. Os homens apenas copiaram. Comece a olhar por detrás. Olha só que lindo. Observe um pássaro. Hoje de manhã pensei nisso. A Bíblia diz que os pássaros não semeiam. Você nunca viu um pássaro na lavoura semeando. Eles também não colhem. Quando está maduro, o trigo ou qualquer outro grão, eles não têm, a gente não vê eles com máquinas lá colhendo. Eles também não ajuntam em celeiros. Mas o Pai Celeste cuida deles, cuida desses pássaros. Você que está aí me ouvindo, você vale muito mais do que os pássaros. Então não fique ansioso, admire esse Deus e você vai enxergar um Pai Celeste que cuida de você. Se Ele está cuidando dos pássaros, vai cuidar de você. E tem cuidado, e eu estou certo disso. Se você não admira esse Deus a quem você diz que serve, seguramente você não o ama. E sabe o que acontece quando você não ama? Você começa a esfriar e você não tem mais do que admirá-lo. E pouco a pouco você também deixa de orar
E sabe por que você deixa de orar? Porque não tem o que falar sobre esse Deus que você não conhece, que não tem ouvido de quem Ele é, como Ele é. Então volte a admirá-lo profundamente, seriamente, diariamente. Segundo ponto para essa semana é sobre a mudança, sobre a transformação. O improvável para Deus é totalmente real, totalmente provável. Uma prostituta Raabe, com aquele negócio dela ali, ela foi transformada completamente, inserida num povo, amada por Deus, constituiu família e uma descendência maravilhosa entrou na história de Jesus. E continue deixando o seu coração aberto para ser transformado e transformada e sendo parecida e parecido com Jesus. E o terceiro é o propósito, é a utilidade. Raabe arriscou a sua vida, renunciou aos seus deuses, ao seu povo, à sua terra, largou a vida antiga. Isso é conversão, isso é mudança, disposto a largar aquilo que Deus odeia, disposto a deixar aquilo que é pecaminoso e passar a ser 100% útil nas mãos de Deus. Deus pode te libertar de qualquer tipo de pecado, de qualquer tipo de vício. E eu não estou só pensando aqui em pecados que a gente nomeia como terríveis, porque todo pecado é pecado aos olhos de Deus. E Deus pode te libertar de todos eles. Creia nele e que você faça parte dessa linda história que é de Deus, que Deus está escrevendo, que já começou lá atrás. E nós estamos aí nessa linha do tempo, fazendo parte. Ele quer inserir você nessa história, para que você seja bênção para o mundo. Não escreva a tua própria história. Entre na história daquele que já escreveu e sabe como escreveu, e muito bem. Simplesmente abra-se, olhe para esse Deus, admire, faça como Raabe, preste atenção, ouça com profundidade, com atenção, e você vai ver ainda mais transformação aí no seu coração, na sua vida, para que juntos como igreja, sejamos uma igreja pura, santa, sem defeito, que avança, que faz diferença nesse mundo, nesse reino, para a glória dele. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado, porque temos esse capítulo tão lindo nesta Bíblia que o Senhor mesmo escreveu para nós. E nós ficamos admirados de ver a preocupação do Espírito Santo de ter colocado esses relatos aqui, para que a gente veja através da vida de Raabe e que ela nos inspire, Deus, para a gente caminhar em admiração cada vez maior, uma admiração da Tua pessoa e dos Teus feitos. Senhor Deus, eu quero Te servir, eu quero ser útil, eu quero entrar dia a dia, Deus, na Tua história, para realizar os Teus feitos junto contigo, as Tuas obras, que são Tuas, mas que o Senhor gentilmente me convida. E junto com os meus irmãos, Deus, nós nos colocamos assim à disposição, querendo dia a dia viver o Teu projeto. Nos livra, Deus, de vontade própria, de egoísmo, de orgulho, mas que sejamos submissos e que trilhemos, Deus, junto contigo, andando lado a lado, para fazermos diferença aqui, nessa terra, para que sejamos moldados e que aqueles que olharem para nós, que nos ouvirem, que virem o que nós fazemos, possam enxergar a pessoa de Jesus Cristo. Em nome de Jesus que nós oramos, agradecidos. Amém. Amém. Quero desejar para você aí um feliz domingo, uma semana abençoada e continue conosco aí para o final desse momento. Deus abençoe, um grande abraço.